Saudações, amigos do canal Agartha. O símbolo Hubble-Higby, que é a estrela de 8 pontas, comumente representado com um círculo ao centro, é também conhecido como a mandala islâmica, aparecendo já no Alcorão para sinalizar o compasso ou o ritmo da obra em quartos, donde o significado do termo como dividir em quartos. Contudo, a sua presença remota ascende a uma civilização andaluz anterior ao Buda, chamada de Tartessos pelos gregos, que a consideravam como a primeira civilização ocidental. Notavelmente, este padrão e similares representa figura quase onipresente na arte decorativa muçulmana, sobretudo a andaluz e do Maghreb, sendo conhecido em persa como guirir ou arte geométrica, e que se reproduz na tapeçaria, originando da mesma forma a azulejaria lusitana. Antes de tudo, o simbolismo de 8 pontas em particular resulta mais conhecido como uma espécie de rosa dos ventos primitiva, delineando posições cardeais e intercardeais, refletindo-se assim em outras estrelas imperiais como a cruz andina chacana, presente nos pilares de Chavin de Huántar, Peru, sendo de resto um tema comum nas mandalas orientais por razões simbólicas. Esta geometria sagrada influenciaria fortemente também a arquitetura islâmica e ibérica. A mesquita do Domo da Rocha, com planta de 8 lados, foi erigida ainda no século VII em Jerusalém, enquanto centro do mundo de então, refletindo as pretensões expansionistas do Islã. Trataremos, porém, de analisar aqui certos aspectos esotéricos dessa geometria sagrada, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Mencionamos já que as mandalas costumam contemplar o duplo quadrado, e com efeito isso pode ser encontrado até de várias maneiras. Mesmo os horóscopos mais antigos, como os medievais, tal como os orientais ainda hoje praticados, são desenhados dentro de duplos quadrados entrelaçados. Coisa importante para recordar, aliás, que um horóscopo não depende apenas das energias celestes, mas também das terrestres. E é aqui justamente que podemos começar a encontrar os verdadeiros conteúdos deste duplo quadrângulo. Geralmente conhecemos as energias dos 4 elementos, contudo, existem também ensinamentos importantes que tratam dos 4 éteres, que são como elementos superiores, tal como apregou a Alice Bailey. Às vezes se fala do 8º raio como sendo o raio dos Budas, porque a 8ª iniciação abre efetivamente as portas do universo búdico. E nesse caso, se poderia falar também até de 12 raios para incluir a esse 3º quadrante de iniciações divinas, posto que não raras mandalas muçulmanas são também de 12 pontas. Podemos observar que o simbolismo dos 4 elementos também pode ser empregado nas mais altas esferas, quando vemos a sua presença na forma dos querubins em meio às epifanias proféticas bíblicas, como nas visões de Isaías, Ezequiel e São João. Com efeito, trata-se algo de um simbolismo tradicional e comum nas sociedades universalistas. Contudo, para identificar com maior propriedade tal simbolismo, devemos observar que tais energias costumam ser mais apresentadas de forma coordenada ou centralizada, tal como na própria mandala islâmica, como mencionado de início, não apenas sobrepondo os quadrados, como também com um centro comum devidamente sinalizado. Tal coisa nos remete, porém, diretamente ao simbolismo dos pentagramas, ou pelo menos das suásticas, tal como na dupla suástica budista, apontando para direções opostas, como observado no antigo trono do Dalai Lama, por exemplo. Da mesma forma como as próprias energias do universo se contrapõem ou complementam a depender da esfera a se contemplar, como sucede na inversão dos giros do zodíaco tropical e do zodíaco sideral. Aqui podemos ver, pois, um simbolismo eneário
como no famoso Enneagrama divulgado por Gurdjieff, ou mesmo decimal, onde este pode ser simbolizado pelas duas mãos humanas ou pelo próprio circunponto solar, e que já foi tema de estudos nossos deste canal, com link nas descrições. São comum daí estrelas islamitas de 10 pontas cercadas por outras de 5 pontas. O próprio simbolismo islâmico central da Lua e da estrela pode ser interpretado através da fórmula 2V5, ou seja, a reunião do poder do céu e da terra. E por que não dizer, trata-se também do duplo Uroboros da alquimia, o alfa-ômega das energias, além, é claro, do próprio simbolismo do Tao. No budismo, teríamos o emblema central do Vajra, em cujas duas pontas encontram-se 4 dragões. No nome divino Yod-He-Vav-He, o tetragramatão da Cabala, encontram-se as duas letras Re. Naturalmente, todo o simbolismo de duplo círculo pode ser daí arrolado, como é o caso da Vesica Piscis, que centraliza ou que gera o Logos, tal como o próprio símbolo do chakra Ajna, que operacionaliza ou espelha os 5 chakras da coluna, como também demonstramos em estudos dedicados ao tema neste canal. Ao lado destes símbolos abstratos, existe toda uma longa linhagem de representações totêmicas dessas energias, configurando da mesma forma seres místicos e compostos presentes nas mais diferentes culturas e literaturas sagradas. São os próprios totens indígenas, as esfinges e os dragões presentes em tantas tradições. O Islã, avesso à representação naturalista das coisas, em função da comum idolatria humana, optou naturalmente pela ideia abstrata do simbolismo geométrico, até porque a geometria estaria realmente na base da manifestação das coisas. As questões binárias presentes nesta mandala assinalam diretamente, pois, a intenção do Islã de reunir sinarquicamente as energias do céu e da terra, donde o apreço que tantos perennialistas sentem pelas doutrinas e práticas muçulmanas. E, naturalmente, tal coisa se reflete diretamente na proposta da dupla jihad, a luta moral interior e a luta política exterior. Geralmente se entende a jihad exterior como uma luta violenta. Contudo, há muitas formas de fazer política sem envolver agressão. Muitas vezes se diz, inclusive, que a violência é apenas a última das formas de fazer a política. E no começo, o próprio Maomé nada mais fez do que reagir às perseguições que ele e seus seguidores sofreram quando tentavam implantar a sua religião pacificamente. A Bíblia mesma representa um grande manual de política outsider, na medida em que, na maior parte das vezes, as medidas buscadas são meramente de deserção ou de livramento, posto a haver da parte dos profetas o entendimento de que reformas e ajustes a nada conduzem. Um mundo novo deve ser implementado do zero ou a partir de Deus mesmo. Não obstante, e passando já para uma análise mais aplicada do nosso tema, também seria possível associar o símbolo Hubel-Hizb a uma certa astrologia solar relacionada às fundações ou à própria missão específica do Islã dentro da Era Maior. Cada avatar ou profeta maior relaciona-se a um ou mais tipos de ciclos da evolução humana. Maomé foi um profeta cuja missão incidiu nos ciclos do calendário solar ou racial de 5.000 anos, a conta larga dos maias ou o drama do mundo dos Brahmakumaris, onde abre a sua última idade metálica, que é aquela do ferro, período que marca também as fundações do Tibete e a disseminação da cultura tântrica, a qual se diz ser feita especialmente para o Kali Yuga, que é naturalmente a própria idade de ferro. Por coincidência, foram justamente os avanços do Islã que levaram o budismo a se refugiar no Tibete. Assim, a base quaternária principal da mandala islâmica do Hubel-Hizb poderia se justificar muito bem por esta quarta idade da Era Solar, já que o Islã também possui com efeito fortes traços de um tipo de espiritualidade de Kali Yuga, em função dos seus tantos traços formais, de ênfase nos costumes e no rigor das crenças. Contudo, e o plano óctuplo geral da mandala, onde poderia ser encaixado neste caso?
Sucede que uma das divisões mais importantes da mesma era solar são os seus subciclos fractais ou proporcionais de 500 anos. Estes subciclos eram então relacionados no Egito aos ciclos da Fênix, ou seja, da renovação das energias humanas e espirituais, cultuados no Templo do Sol de Heliópolis, portanto como um elemento característico da cultura solar. Em Israel, eles foram relacionados aos ciclos da destruição do Templo de Jerusalém, tal como entre os incas também eram chamados de Pachacuti. Tais referências demonstram, pois, que estes ciclos de 500 anos foram muito cultuados na antiguidade, inclusive na região do Oriente Médio. Podemos notar, neste caso, que a emergência do Islã coincide com o 8º subciclo de 500 anos desta quinta era solar, a qual representa a própria raça ária, iniciada em torno de 3100 a.C. Analisando o valor ou o arcano 8, temos a energia do equilíbrio e da justiça. Daí a força como o Islã se afirmou no mundo a fim de manifestar a fé na unidade do sagrado. Naturalmente, a sabedoria sufi possui excepcional importância para realizar a hermenêutica das ideias. Eles que trazem a custódia da sabedoria superior para além das leituras simplistas, literais e fundamentalistas das coisas. Com tudo isto, se observa a profunda identidade e pertinência desta mandala Hubel-Rizbi para representar a energia e a natureza da missão do Islã dentro do conjunto da evolução atual. Ainda que na atualidade já se possa considerar que a evolução ária comece a ser ultrapassada, sendo particularmente importante neste momento a atenção nas profecias que trazem todas essas religiões do período. Mesmo assim, com relação ao Islã, temos demonstrado que uma leitura paralela da divisão da era solar em 7 sub-raças de 700 anos já poderia conferir ao Islã uma sexta posição. Fator de grande importância também face à natureza sextuple de vários ciclos contemporâneos, como a Era de Peixes e a Sexta Era Solar, que agora inicia. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.